Não adianta você, por exemplo, pegar lá na escola da Ponte, né, a tão famosa escola da Ponte, e querer dar uma aula tradicional, que não vai funcionar, porque aquele espaço não foi desenhado para uma aula tradicional, né? Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é a influência do ambiente físico na aprendizagem. Moi Camoi, bem-vindo a mais um podcast Papo de Educador. Esse que é o primeiro podcast do ano de 2019, mas, como dizem os nossos amigos lá do Sul, se você está ouvindo esse episódio em 2020, 2021, 2022, não se chateie, porque nós vamos falar nesse episódio de um tema super relevante e que não fica velho, que é a influência do ambiente físico no processo de aprendizagem. É algo que nós precisamos falar mais na educação. E para me ajudar a falar sobre esse tema, eu tenho a brilhante companhia do Júlio Parri, do carioca mais querido aqui do Papo de Educador, e também das arquitetas e professoras Suiene Arakaki e Nazaré Pinheiro. Esse episódio foi gravado na cidade do Rio de Janeiro durante o evento Edify, agora durante o ano de 2018, e vocês vão reparar que é um episódio um pouco mais curto do que nós estamos acostumados. Mas isso aconteceu porque eu roubei um pouquinho do tempo da Suiene e da Nazaré logo depois delas palestrarem. E elas estavam indo direto pro aeroporto, elas estavam com o tempo super apertado. Esse episódio, por curiosidade, foi gravado até em pé, nós conversamos em pé rapidamente, mas nós falamos desse tema que é super importante, super interessante, e com certeza nós teremos mais episódios sobre esse tema no futuro. Queria aproveitar e lembrar você que ainda não é um apoiador do Papo de Educador através do programa de padrinhos, que você ainda tem essa oportunidade de mostrar o seu apoio e o seu carinho pelo nosso trabalho, nos ajudando com valores a partir de R$10 por mês, para que nós possamos continuar fazendo aquilo que nós fazemos com muito carinho, com muito amor, desde o ano de 2015. Então, estamos completando agora, nesse ano, 4 anos de podcast Papo de Educador, com muito carinho, com muita conexão. E uma das coisas que eu mais gosto desse podcast é a capacidade que ele tem de unir e de encontrar pessoas. Nessa caminhada nós temos encontrado tantas pessoas inspiradoras que vocês ainda vão ouvir nesse podcast, que vocês já ouviram, e quem sabe você também pode fazer parte dessa galera. Então mande um e-mail pra gente, entre em contato conosco no contato@papodeeducador.com.br. Fale lá com a gente o que você tem para falar, abra o seu coração por e-mail ou então através das nossas redes sociais, e chega de bate-papo e vamos então para o nosso podcast. Vamos lá? Papo de Educador. Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao podcast Papo de Educador. E hoje, para variar, não estou sozinho. Esse é mais um dos episódios gravados no Museu da Manhã durante o evento Hub, promovido pelo Edify na cidade do Rio de Janeiro. Junto comigo está o parceiro já conhecido, um dos cariocas mais amados desse podcast, talvez seja o único até agora, não sei, que é o Júlio Parri. Júlio, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Damiane. Bem-vindo lá, galera. É meio complicado falar bem-vindo a quem é de casa, né? Não, pois é, mas é sempre bom a gente reforçar esses de vez em quando, laços, quando a minha esposa chega em casa mais cedo, eu falo, seja bem-vinda à sua casa. Ela acha meio engraçado eu fazer isso, mas eu falo, eu quero que ela se sinta bem-vinda de fato à casa dela mesmo. A forma a gente faz novas amizades com nossos próprios amigos. É verdade. Manter a chama acesa, né? Reforça os laços. Exatamente. Nós temos a alegria de abordar no podcast Papo de Educador pela primeira vez um tema que nós já pincelamos e que é muito importante e que tem tudo a ver com educação, com processo de ensino e de aprendizagem, que é a relação do espaço físico, do ambiente físico com os processos de aprendizagem. E com isso nós temos a honra de receber duas professoras, arquitetas e professoras. Eu não sei como que eu colocaria isso. Arquitetas e professoras. Arquitetas e professoras, que é a Suiene Arakaki. Seja bem-vinda, Suiene, ao Papo de Educador. Obrigada, é um prazer estar aqui. Uma oportunidade super bacana da gente participar do evento. A gente está bem feliz de ter o espaço que a arquitetura merece, né? De participar realmente da integração, dessa costura entre a educação e o espaço físico. E a Suiene é de Brasília, é isso? Isso. Bacana. E com a gente também, acompanhando aqui esse bate-papo bacana, é a Nazaré Pinheiro. Seja bem-vinda, Nazaré, ao podcast Papo de Educador. Obrigada, sou sócia da Suiene.
temos um escritório de arquitetura em Brasília, chamada Todo Arquitetura, e a gente tem trabalhado com esses espaços de educação que trazem inovação. Como que surgiu na caminhada de vocês esse olhar para os ambientes educacionais? Eu acho que, na verdade, surgiu há 5 anos atrás, quando a gente entendeu a essência da arquitetura. A gente repensou a essência da arquitetura enquanto disciplina para servir ao homem. E a gente buscou, a partir disso, impactar mais gente. Qual seria a forma ideal? Como que a gente poderia trabalhar com mais pessoas, impactar mais pessoas com o nosso trabalho, né? Então, ao invés de trabalhar com pessoas físicas, né, a gente procurou trabalhar com pessoas jurídicas, mas mais do que isso, a gente queria trazer uma mensagem da arquitetura, de entender como que a arquitetura pode transformar a formação do ser humano, né? Então a gente vem estudando há algum tempo essa relação, e a gente teve a oportunidade de iniciar com um evento em Brasília de educação, chamado Amplifica, onde a gente tinha que montar um espaço para gestores. Né, abração para as meninas do Amplifica, elas são fantásticas, né? Sim, maravilhosas. Super recomendo o trabalho delas, sigo elas nas redes sociais, muito ativas, são uma inspiração. E aí, nesse primeiro evento do Amplifica, a gente montou uma sala para gestores, e a gente tinha que montar com os nossos recursos. E, na verdade, a solução que a gente teve para esse problema foi a gente criar um espaço virtual da escola do futuro. Assim, como seria essa escola, essa sala de aula, se ela fosse uma sala para a educação do futuro, né? Então a gente criamos um QR Code com um projeto em maquete virtual, né, maquete 3D, e apresentamos essa proposta virtualmente. E a partir disso a gente foi chamado para fazer outros projetos em educação. Que bacana. E hoje, quando a gente fala de ambientes físicos de aprendizagem, o que nós podemos citar como referência? Talvez umas instituições ou países ou algo assim. Eu juro para vocês que eu estou tentando fugir do clichê da Finlândia. Quem ouve o podcast Papo de Educador está cansado de ouvir falar sobre a Finlândia. Inclusive o Moikka Moi, que eu começo, o meu bordão, é em finlandês. Porque o Papo de Educador surgiu na Finlândia, né? Ele foi criado há 3 anos atrás, lá na cidade de Hämeenlinna, na Finlândia, enquanto a gente estava lá. Então, assim, quais são as referências nessa área de design? A Finlândia, eu tenho certeza que é um deles. Com certeza. Agora, a gente busca referências diversas e não somente em educação. De fora, né? Ah, legal. A gente busca referências de outras coisas também que não estão relacionadas nem à arquitetura e nem à educação. Tem um escritório de arquitetura no Equador que eu acho fantástico. Eles se chamam Alborg. E eles têm um trabalho social muito bacana, muito bonito. E a proposta deles é muito de mão na massa mesmo. Os arquitetos fazem o projeto junto com os clientes. Muitas vezes esses clientes são comunidades carentes. Então eles têm, por exemplo, um projeto chamado Vagão do Saber, e que era um vagão de trem de uma linha que estava abandonada e que foi reativado. Eles reformaram esse vagão e levaram cultura para comunidades que não tinham nenhum acesso à cultura. Então esse vagão, ora é sala de aula, ora é biblioteca, ora é teatro, ora é palco para banda. Eles têm outros trabalhos também criando umas escolas para comunidades carentes, com recurso que existe no local, a própria comunidade construindo a escola. Então eles também são uma referência, porque eles vivem uma condição que também não é a ideal da Finlândia, né, que eu acho que para a nossa realidade no Brasil é muito distante, e talvez se aproxime mais da nossa realidade, né, das dificuldades que a gente tem, e que eu acho que, inclusive, faz com que a gente transforme um problema, um desafio, numa oportunidade, né? Então a gente está transformando problemas que a gente tem na nossa realidade, da restrição, muitas vezes, de recurso financeiro, a gente transforma isso num dado de projeto, né? Como que a gente pode ser criativo dentro da restrição? Essa sua citação sobre o trem fala de um ambiente de aprendizagem que ele é versátil, né? Ou seja, ele é usado para diferentes fins. E como que o professor, na sua sala de aula, uma sala de aula mais tradicional,
no ambiente de aprendizagem tradicional, ele pode pensar em estratégias para inovar esse ambiente? Eu acho que ele tem que estar aberto a ensinar de outra forma, né? Eu acho que, assim, a arquitetura pode ser suporte dessa transformação, mas se o professor continuar dando aula de uma forma tradicional, a arquitetura não faz sozinha, né? Então eu acho que sim, ele tem que estar aberto a novas formas de ensinar, de uma forma mais flexível, tirar o aluno de dentro da caixinha e levar para o jardim, sabe, assim, tentar passar o conteúdo de uma forma diferente e mais criativa. Eu achei bastante interessante, e acho que a Nazaré falou tudo agora, né? Acho que é muito importante isso. O professor Novo, agora na palestra que ele deu há pouco tempo, ele falou algo que me chamou bastante atenção. Ele falou que não adianta você, por exemplo, pegar lá na escola da Ponte, né? A tão famosa escola da Ponte, e querer dar uma aula tradicional, que não vai funcionar, porque aquele espaço não foi desenhado para uma aula tradicional. Né? E ao mesmo tempo que às vezes eu entendo que é muito limitador e é muito desafiador, vamos usar desafiador, tentar dar uma aula inovadora num ambiente extremamente tradicional. Então a partir daí vem a busca dessas inovações, né? Como, por exemplo, sair da própria sala de aula, igual você falou agora, né, Nazaré? Buscar outros lugares, né? Não precisa só acontecer embaixo do teto das quatro paredes. Pode acontecer debaixo de uma mangueira, né? Debaixo de uma palmeira. No muro da rua. No muro da rua, como a foto que você mostrou na sua apresentação. E me diga uma coisa. Você falou que, olha, a gente nem está discutindo o impacto do ambiente físico na aprendizagem, porque eu considero isso vencido, né? Não tem como falar que o ambiente de aprendizagem, o ambiente físico de aprendizagem impacta totalmente no processo de ensino-aprendizagem, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não precisa nem discutir. Mas vocês mencionaram na palestra de vocês 5 conceitos que eu achei super bacana, se vocês pudessem explanar de maneira bastante sucinta, que é a flexibilidade, pertencimento, interação, organização e comunicação. Tem como falar um pouquinho sobre esses conceitos? Por que eles são importantes e como eles se aplicam? Eu acho que eles estão bem relacionados a essa mudança de mentalidade que a gente está tendo em tudo, né? Porque o mundo está passando por esse momento de transformação, a educação está seguindo junto, a arquitetura está seguindo junto. Acho que esses conceitos, eles estão bem relacionados a essa adequação, né? A esse alinhamento com essa mudança de mentalidade. Então, esses espaços, eles precisam ter a flexibilidade suficiente para permitir diferentes atividades no mesmo ambiente, né? Para que o professor, como tutor, ele consiga ter mais liberdade durante a execução das atividades. O sentimento de pertencimento é um conceito que permeia assim, a nossa vida, o nosso escritório há muito tempo, e a gente tem esse conceito com muita força, né? Porque quando a gente se sente pertencente, a gente se sente parte integrante, a gente tem uma postura diferente na vida, né? Porque a gente sabe que aquilo é nosso, que depende da gente cuidar, gera autogestão também. Então, o pertencimento acho que é um dos elementos mais marcantes, assim, mais fortes para a gente. A questão da interação, eu acho que é muito fruto dessa terceira revolução, que é da comunicação, dessa necessidade que a gente está tendo, tem fruto da tecnologia, da gente trocar ideias, né? Da gente trocar informação. Então, ter um espaço que permita essa interação, que o aluno possa tirar uma cadeira de uma mesa e colocar em outro lugar e trocar de forma imediata, o espaço precisa permitir que isso aconteça, né? Ou seja, o espaço ele não pode ser um limitador, ele tem que ser um elemento de possibilidades infinitas, né? Enfim. Organização. Isso me lembrou uma vez que a gente estava no escritório, a mesa ficava, a sala de reunião, a mesa ficava encostada na parede. E a gente discutindo essa coisa da flexibilidade e tal, no dia seguinte eu não conseguia mais entrar naquela sala e a mesa estar encostada na parede, porque aquilo não cabia mais dentro das minhas ideias. E aí a única coisa que eu fiz foi tirar a mesa e colocar a mesa no centro da sala, e virou uma mesa onde todo mundo pudesse sentar em volta e não tinha mais o que estava atrás da mesa e o que estava na frente da mesa. E a gente entendeu que esse foi um marco para o escritório, porque a gente agora era a sala de reunião, com todo mundo sentando junto e dando opinião
de igual para igual. Não tinha mais quem dava opinião e quem escutava opinião. Então, é um pouco isso, assim, eu acho que tem um momento que o espaço não cabe mais dentro daquelas tuas ideias. O espaço, ele tem que ser transformado para que as ideias consigam fluir naquele espaço. E o espaço passa uma mensagem também, né? Como Exatamente. as coisas são passa uma mensagem muito clara. Exatamente. E é muito importante, eu acho, dizer o seguinte, sabe? Que a gente no Brasil não tem uma cultura de arquitetura, né? É como se a arquitetura, ela sempre ficasse em segundo plano ou em terceiro plano. Então, a gente vem assistindo a uma deteriorização das cidades e dos espaços, e a gente se esquece da influência que a arquitetura, o urbanismo aplica nas pessoas, né? Então, a gente vê cidades agora que são, na verdade, o reflexo da nossa sociedade, que está vivendo um caos, né? O que a gente vê nas ruas não é mais arquitetura, é construção, né? Não tem alma. Então, no momento que a gente traz isso para um espaço escolar, a gente põe alma naquilo, porque aquela arquitetura, ela reflete uma metodologia, ela reflete... comunica uma ideia. Exatamente. Né? Então, ela reflete todo um pensamento que aquela escola tem em relação a como educar essas crianças. É um posicionamento político-pedagógico. Exatamente, né? exatamente. E precisa, na verdade, refletir isso, né? Porque uma coisa tem que estar dialogando com a outra. Né? Eu não posso simplesmente ignorar o espaço ou a influência que o espaço vai exercer em mim. Queria, inclusive, agradecer a vocês. Eu sei que vocês estão atrasadas. Daqui a pouco vão sair aqui correndo direto para o aeroporto. Né? Se perder o voo, pode colocar na conta do Júlio. No Papo de Educador, não. Eu gostaria de saber o seguinte. Quem quer inovar? Então, o nosso ouvinte que está nos ouvindo fala, eu quero inovar na minha sala de aula. Por onde ele começa? Eu acho que tem que começar, na verdade, por um projeto pedagógico junto com um projeto de arquitetura. Poxa vida. São os dois juntos. Não tem como uma coisa estar separada da outra, sabe? Tem que estar junto. Até porque não dá para pensar nessa mudança de ambiente de aprendizagem se o gestor escolar também não está pensando. Faz todo sentido, né? Exatamente. E sabe que eu me lembrei agora, teve um projeto em Brasília que a gente fez de uma escola e a gente projetou um banheiro que era todo azul. E as divisórias, inclusive, dos boxes eram em vidro azul. E durante a obra aconteceu um problema e eu não queria que tivesse as ferragens metálicas aparecendo. Acabou que as ferragens ficaram aparecendo. E eu fiquei meio chateada com isso. Mas, enfim, aí a gente estava um dia na escola, antes da inauguração, mas já estava em funcionamento. E aí chegou um menino de uns 8 anos, chegou correndo e perguntou, aonde que é o banheiro? Eu falei, nessa porta atrás de você. Na hora que ele abriu a porta, a reação dele foi maravilhosa. Assim, foi, uau, esse é o lugar mais legal dessa escola. E aí você fica pensando, sabe... Tudo vale a pena quando você tem um feedback desse, sabe? A minha escola não era legal, cara. Banheiro é uma coisa que geralmente não é legal. Né? Pois é. E aí você fica pensando,